E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início hoje à nossa terceira aula desse período de quarentena, né? Já é mais ou menos a nossa sétima aula aí sétima, oitava aula aí do nosso cronograma desse ano. Mas antes disso, eu queria conversar um pouco sobre vocês, sobre esse período. Eu, assim como vocês, também sou estudante, né? Estou tendo a experiência agora do EAD. E a gente precisa, com a aula EAD, exaltar, né, enaltecer alguns pontos. Primeiro, a aula EAD, aquela aula que você estuda em casa, você precisa ter compromisso com ela. Então, o que é ter compromisso? É colocar na agenda, realmente. Eu sei que quando a gente tem a liberdade do horário, né, para assistir a aula EAD, muitas vezes a gente assiste quando der. Não, eu vou assistir quando der, vou resolver outras coisas antes. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ter um compromisso, colocar na sua agenda um horário para assistir tal aula, como era na época, né, que parece que já faz tanto tempo, mas há 15 dias atrás, a época que a gente estava estudando normalmente lá no Média. Segundo ponto, se é um compromisso, você tem que encarar ele realmente como um compromisso. Então não assiste aula no celular, que eu acho ruim. Se você não tiver computador, assista no celular, mas é melhor que assiste no computador. Não assiste aula deitado na cama, não assiste aula fazendo outra coisa, não ligue a aula lá e vá, sei lá, lavar a louça, por exemplo, ou escovar os dentes. Toma aquela aula como um compromisso. Coloca lá na mesa, senta no seu ambiente de estudo, naquela cabine que você montou na sua casa, fala com seu pai, com sua família, com o cachorro, manda ele parar de latir, manda seu pai, a sua mãe parar de fazer barulho e respeitar aquele seu momento, que é um momento de aula, um momento de estudo normal, certo? E o terceiro ponto que eu queria elencar, abuse do pause. Eu, como eu falei no início, eu também estou estudando aula EAD e eu estou gostando demais. Acho a aula presencial insubstituível, como eu falei aqui no primeiro dia, mas a aula virtual, a EAD, tem suas vantagens, né? Pausa, volta. Imagina se a gente conseguisse fazer isso na vida real. Lá na aula presencial, na sala de aula, a gente conseguisse pausar quando a gente quisesse relembrar de um conceito básico, que demora um pouco para vir a memória. Quando a gente não entendeu alguma coisa que o professor falou, voltar, né? Aqui, muitas vezes, eu vou fazer uma questão e você acha que já consegue fazer a questão. Então, pausa e tenta resolver antes de mim. Então, abusa desse poder aí, do poder do pause, que vale muito a pena. A partir dessa aula, eu vou colocar as aulas no YouTube, fazer o upload no YouTube e mandar para o Google Sala de Aula, e aí vocês também conseguem adiantar a velocidade. Às vezes eu estou devagar demais, indo muito para o conceito básico, e aí você pode dar uma adiantada na velocidade, colocar em 1,5, colocar em 2. Só não vale reclamar que eu estou rápido demais depois de fazer isso. Certo? Então vamos lá dar continuidade à nossa aula de dinâmica. Hoje nós vamos ver o assunto que particularmente é o assunto que eu mais gosto em dinâmica, sendo bem sincero com vocês, que é energia mecânica, certo? Esse assunto é magnífico porque a gente consegue entender, pessoal, não sei se algum de vocês já ouviram essa frase, que a energia no nosso mundo, ela não se perde nem se cria, ela sempre se transforma. Eu quero que vocês tenham esse conceito em mente e entendam que a energia no nosso planeta, e aí já misturando física, química com biologia, ela sempre vai se transformando. Eu quero que vocês imaginem a situação. A gente, quando a gente come algum vegetal, antes disso, o vegetal ou qualquer alimento, mas eu vou falar do vegetal porque a gente consegue elencar com a biologia. Antes disso, o vegetal, uma planta qualquer, ela está lá no jardim, ou na horta, na plantação, e aí ela, não sei se vocês já estudaram isso em biologia, mas se não estudaram, vão estudar, ela faz a fotossíntese, né? A planta é o único ser capaz de produzir o próprio alimento e ela consegue, através da energia luminosa e todo aquele processo de fotossíntese que é bem complicado de decorar e de entender, enfim, mas cai na prova de vocês também, ela consegue produzir energia através da luz solar e da água, né? Através da luz, da água e do CO2, se eu não me engano. Exatamente, CO2. E aí ela consegue produzir lá a energia e acumula a energia nela mesma, né? Gasta na respiração celular, mas também acumula energia nela mesma em forma de amido. E aí a gente vai lá e come o vegetal. O que é que acontece quando a gente come o vegetal? A gente digere e armazena aquela energia em forma de glicogênio no nosso músculo, no nosso fígado. Beleza? De glicose vai para glicogênio. Então houve uma transformação de energia aí. Perceba que a energia ela não se perdeu, ela se transformou. E aí com essa energia no nosso corpo, a gente vai lá fazer a respiração celular, gerar ATP, e aí a gente consegue, com essa energia, gerar algum movimento, por exemplo, de corrida.
Então a gente transforma a energia potencial, energia química que está nos nossos músculos, em energia cinética na corrida, que a gente vai estudar já já. E aí na corrida a gente vai dissipar aquela energia com outras formas e a energia vai sempre se transformando nessa cadeia. Mas a energia ela nunca se perde, percebam isso, ela sempre se transforma, certo? Com esse conceito inicial, vamos dar início à nossa parte de energia mecânica. Então aqui eu falei no início da aula de muitos tipos de energia, né? De energia química, principalmente, que está nos alimentos, energia que está no glicogênio, energia química armazenada lá, mas aqui nós vamos estudar energia mecânica, a energia que está relacionada com os movimentos dos corpos ou o potencial daquele corpo de gerar movimento, certo? Relacionado mais com força e com movimento dos corpos. Então, inicialmente, vamos ver aqui, se você puder fechar no slide, por favor, a energia mecânica é a energia, na verdade, é a capacidade de executar trabalho, certo? Na aula retrasada, aliás, na aula passada, desculpa, na aula de trabalho e potência, a gente viu que energia, que trabalho era um tipo de energia. Trabalho era energia que a gente fornecia a um objeto para deslocá-lo. Quem lembra? A força que a gente faz no objeto para deslocá-lo, a gente acaba perdendo energia e fornecendo ali para aquele deslocamento. Então essa energia que a gente perde, que a gente fornece trabalho, a gente chama de energia, que é a capacidade de executar um trabalho. Então a energia mecânica é aquela que acontece devido ao movimento dos corpos ou armazenada nos sistemas físicos. É basicamente o quê? Volta para mim, Edson, por favor. Energia mecânica, resumindo, é a energia que está nos corpos em movimento, ou seja, todo corpo que está em movimento ele possui energia ali cinética, ou é a energia que está armazenada nos corpos, que pode gerar um movimento naquele corpo. Como assim, Newton? Todo objeto que está em movimento possui energia cinética. A gente viu lá na aula de leis de Newton, de inércia. Quem lembra o que é inércia? É a capacidade de ficar em movimento se estiver em movimento. Mas a gente viu que quanto maior a inércia de um corpo, quanto maior a massa e quanto maior a velocidade daquele corpo, maior a sua inércia, maior o seu poder. Então, quando um corpo ele está muito rápido ou ele é muito pesado e está em velocidade, ele possui energia. Quanto mais rápido ele está, ou quanto mais pesado ele é, mais energia ele possui. Então imagina um caminhão quando se choca em alguma colisão. O que é que acontece? Acontece um estrago tremendo, porque ele possuía muita energia armazenada naquele movimento dele. Beleza? Então todo corpo que está em movimento possui energia. E isso a gente chama de quê? De energia cinética. E energia potencial. Voltando aqui, a energia mecânica, existem dois tipos de energia mecânica, certo? Energia cinética e energia potencial. A potencial tem duas, gravitacional e elástica, que a gente vai ver já já. A energia cinética está relacionada ao movimento dos corpos, certo? Todo corpo que tem movimento tem energia cinética. Fim de papo. E a energia potencial, como o próprio nome diz, potencial. Quem é que tem potencial? Em qualquer coisa da vida, não só na física. Quem é que tem potencial? Aquela pessoa que tem a capacidade. Ela ainda não é nada, mas ela tem tudo para se tornar alguma coisa. Não é verdade? Quando você fala que fulano de tal tem um potencial tremendo, o que é? Ele ainda não é, mas ele tem tudo para se tornar. Aqui na física é a mesma coisa. A energia cinética já é energia relacionada aos movimentos e a energia potencial, tanto a gravitacional como a elástica, não tem movimento ainda, mas tem tudo para se tornar. Vocês vão entender por quê. Presta atenção, vamos voltar para a energia cinética, depois eu digo por que essa energia potencial tem tudo para se tornar. Energia cinética não tem segredo, certo? A fórmula da energia cinética, fecha aqui, Edson, é a energia relacionada aos movimentos. Se é relacionada ao movimento, ou seja, quem tem velocidade tem energia cinética. E, obviamente, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, certo? Mas, porém, como eu falei para vocês na primeira lei de Newton, na lei da inércia, quem tem massa, quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Aqui na energia cinética é a mesma coisa. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua energia. Não só na cinética, como na potencial também, certo? Então, em resumo, a fórmula da energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Esse EC aqui é energia cinética, né? Como todo tipo de energia, inclusive o trabalho também, que eu falei na aula passada, é uma energia. Como todo tipo de energia, a energia cinética é dada em joules, certo? A massa no Sistema Internacional de Unidades é em quilograma e a velocidade, como vocês bem sabem, é em metro por segundo ao quadrado, certo? Então, se precisar calcular a fórmula da energia, se precisar calcular o valor da energia cinética, a fórmula é essa aqui, mv ao quadrado dividido por 2. Beleza, pessoal? Então vamos lá, será que tem uma questãozinha pra gente aí, ó? Já tem uma questão pra gente.
Lembrando que questão pura de energia cinética e energia potencial é difícil, certo? Vocês vão ver que daqui para mais na frente a gente vai ver que as questões que caem é misturando as duas, certo? É na conservação da energia, que eu vou falar já já para vocês. Mas cai questão isoladamente de energia cinética? Cai, como essa que caiu aqui, ó, na FCM 2011.2, certo? Então todo mundo está com a listinha aí, ó. Lembrando que essa lista é a lista de energia mecânica, que já vai estar no Google Sala de Aula para vocês, certo? Disponibilizar lá em PDF, bem como os slides, bem como o vídeo dessa aula. Então todo mundo pega a listinha aí, quem conseguir imprimir, imprime, quem não conseguir imprimir, deixa aberta aí em outra aba no computador, fica dando Alt Tab, fica olhando sempre para a listinha e vamos fazer esse primeiro exercício aí de energia cinética, certo? Na lista, pessoal, antes desse exemplo, dessa questão da FCM, tem um exemplo, certo? Eu não coloquei aqui porque é tranquilo, é só aplicar a fórmula. Eu sei que vocês vão conseguir. Então essa da FCM, pessoal, ó, um automóvel utilitário de 3 toneladas desloca-se a 36 km por hora. Qual sua energia cinética? Vamos lá, pessoal. Então aí, pessoal, já anotei os dados aqui para vocês. Como eu sempre digo, sempre anotem os dados antes da questão, por mais simples que ela pareça, que vai clarear na mente de vocês. E aí, ó, a questão pergunta qual é a energia cinética de um objeto, que ele fala aí na questão, deixa eu pegar aqui para dar uma lida, de um objeto, um automóvel utilitário de 3 toneladas, certo? Massa é 3 toneladas, que se desloca a uma velocidade de 36 km por hora, pergunta qual é a energia cinética. Ora, se ele me deu a massa e me deu a velocidade, já dá para calcular a energia cinética. Obviamente, a questão não vai ser tão fácil assim de só aplicar a fórmula, né? É o que eu digo para vocês, as questões das particulares, elas, a maioria das vezes, é só aplicar a fórmula, mas a única dificuldade que ela coloca é a transformação das unidades, como nessa questão. Então, ó, a massa do automóvel é 3 toneladas, para quem não sabe, 1 tonelada tem 1.000 kg, então 3 toneladas tem 3.000 kg. Quem não souber fazer direto, faz a regra de 3, certo? Do Sistema Internacional de Unidades aqui. E a velocidade? A velocidade é 36 km por hora. Esse número, quanto mais você faz questão de física, mais você percebe que ele aparece. Por quê? É um número exato. Quando você divide por 3,6, vai dar o quê? 10 metros por segundo. Eu estou dividindo por 3,6 por quê? Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Quem não sabe também pode fazer a regra de 3, certo? Eu estou fazendo direto aqui, mas pode fazer a regra de 3. Como é que eu calculo aqui a energia cinética? Ora, eu acabei de aprender que a fórmula de energia cinética é m vezes v ao quadrado dividido por 2, certo? Então, energia cinética fica a massa agora que eu achei que é 3.000 vezes a velocidade que é 10 ao quadrado dividido por 2, certo? 10 vezes 10 dá 100, vezes 3.000 fica 300.000, dividido por 2 fica, energia cinética é igual a 150.000 joules. Ele poderia colocar aí também em quilojoule, tá, pessoal? Ele colocou em notação científica, certo? Então fica aí o 150 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Fica 1,5 vezes 10 à quinta joules. Resposta aí é letra B de bola. 1,5 vezes 10 à quinta joule. Tranquilidade, pessoal? Então, questão tranquila, questãozinha da FCM aí. Show de bola. Deu para captar como é uma questão pura de energia cinética, mas é difícil aparecer. Vai aparecer questão misturada das duas energias que a gente vai ver já já. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Nosso próximo assunto agora, pessoal, entendido energia cinética, é isso. Entendido energia cinética, voltando um pouco aí, não está nessa lista, está na lista de trabalho. Não sei se vocês lembram que na aula de trabalho eu pulei o teorema da energia cinética, porque tinha conceito de energia cinética e vocês não iriam saber lá naquela aula. Então agora eu volto para esse conceito, está lá na lista de trabalho. Quem quiser pegar, pega. Na parte de trabalho tem lá, teorema da energia cinética, um tópico. E é exatamente isso aqui, ó. O trabalho da força resultante é medido pela variação da energia cinética. Ora, a gente aprendeu que trabalho é força vezes o deslocamento. Tranquilo? Trabalho da força-peso não deixa de ser força vezes o deslocamento, só que a gente chama de quê? MGH, que é a mesma coisa, certo? Mas a gente vai aprender agora que o trabalho também a gente pode calcular de outra forma, certo? Tem questão que você só vai conseguir trabalhar por essa fórmula.
Trabalho é igual à variação da energia cinética. Ah, Nuto, de onde veio isso? Vamos para cá para o quadro. Vou só mostrar para vocês de onde veio. Não precisa saber, não precisa decorar. Eu só gosto de justificar porque muitos professores simplesmente impõem isso para vocês decorarem e não dizem por quê, certo? Eu só quero que vocês entendam por que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Ora, a gente viu o quê? Que trabalho é igual a F vezes D, não é isso? Então, trabalho é igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Esse deslocamento aqui, a gente pode chamar de ΔS também, certo? Então, quem lembra da equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Se a gente isolar esse ΔS aqui, pessoal, fica como? V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Pega esse ΔS aqui, ó, e bota aqui, ó. Vai ficar o quê? Trabalho é igual a massa vezes a aceleração vezes V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Corta o A com esses 2A aqui, que vai poder cortar, vai ficar como? Trabalho é igual a mV ao quadrado dividido por 2 menos mV0 ao quadrado dividido por 2. Energia cinética final, energia cinética inicial. Final menos inicial é o quê? Delta energia cinética ou variação da energia cinética. Foi daí que surgiu que o trabalho também pode ser a variação da energia cinética. Precisa saber disso? Não, estou só mostrando, certo? Memoriza. Se quiser saber de onde veio e tal, eu acabei de explicar. Memoriza. O trabalho pode ser F vezes D, mGh ou a variação da energia cinética. Tem questãozinha disso? Tem. Ó. FCM 2011.2 também, ó, no mesmo ano que caiu a questão anterior. Em relação a trabalho e energia, é uma questão teórica, certo? Em relação a trabalho e energia, a FCM adora esse tipo de questão. O trabalho da força F, resultante de todas as forças que atuam em um corpo de massa M com velocidade V0, faz este corpo assumir uma velocidade V. Lógico, se o trabalho é a variação da energia cinética, se ele tem uma velocidade V0, ele vai variar a sua velocidade, ou seja, vai variar a sua energia cinética se acontecer um trabalho naquele corpo. Então, é verdadeiro. O trabalho das forças resultantes que atuam sobre um corpo é igual à variação da energia cinética sofrida por este corpo. É exatamente o conceito que eu acabei de falar, né? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Então, não tem segredo. As duas são verdadeiras, certo? A FCM adora esse tipo de questão e elas são complementares, porque falam da mesma coisa, basicamente. Então, a resposta aí, pessoal, é letra C. 1 e 2 estão corretas e são complementares. Tranquilo, questãozinha fácil. Perceba que com a aula de hoje, nesse vestibular aí, vocês matavam duas questões tranquilamente. E agora vamos para energia potencial. Visto energia cinética, né? Viu que a energia cinética é mV ao quadrado, certo? Que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Vamos para a energia potencial. Como eu falei para vocês, pessoal, ou a energia mecânica, ou é a energia cinética, ou é a energia potencial, certo? Na verdade, é a soma das duas. Então, se um corpo ele tem movimento, tem velocidade, ele tem energia cinética, certo? Que é um tipo de energia mecânica. Se um corpo ele tem o potencial, a capacidade de ter uma energia cinética, de ter uma velocidade, de ter um movimento, ele tem energia potencial. Ele está parado naquele momento, mas ele tem toda a capacidade de, a qualquer momento, gerar uma velocidade. Quais são os dois tipos de energia potencial? A gravitacional e a elástica. Ora, imagina aí. Pega esse mouse e coloca ele aqui em cima, certo? Só um exemplo. Se eu soltar esse mouse daqui de cima, ele vai o quê? Vai adquirir velocidade, ó. Beleza? Então, ó, quando esse mouse está aqui em cima, ele tem energia potencial gravitacional. Ele está parado, ele tem energia armazenada nele. A qualquer momento ele pode cair e adquirir energia cinética. Beleza? Então essa é a energia potencial gravitacional, certo? Qual é a energia potencial elástica, pessoal? Imagina qualquer mola, certo? Imagina uma mola. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Aqui fala da energia potencial, que é a gravitacional e elástica. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui de uma mola. Pronto. Só esse exemplo aqui para a gente ver. Se eu pego uma mola aqui, ó, comprimo, pego uma mola, comprimo, certo? Um blocozinho na mola. Ela está parada nesse momento, não tá? Eu estou me tremendo aqui, ó, segurando, porque está difícil de segurar. Por quê? Se eu soltar,
aquela energia que estava armazenada, potencial, naquele sistema em repouso, vai gerar uma velocidade, vai gerar uma energia cinética. Então a energia potencial é toda aquela energia que tem a capacidade de se transformar em energia cinética a qualquer momento. Mas naquele instante ela está parada. Tranquilo? Então vamos voltar para cá. Ó, energia potencial gravitacional, como eu falei para vocês, todo o corpo que está a uma certa altura e tem massa, ele tem uma energia armazenada, porque a qualquer momento ele pode cair e adquirir velocidade e essa energia potencial ser transformada em energia cinética, certo? Então lembrando, pessoal, que isso aqui é a mesma forma do trabalho da força-peso, né? Ora, o que é trabalho? É fornecer energia para deslocar um objeto. Então, quem realiza o trabalho de levantar esse mouse? Sou eu. Eu realizo o trabalho. Esse mouse me dá um trabalho para fazer isso. O quê? Eu pego energia minha, pouca, mas pego, aqui do músculo do meu braço, para colocar esse mouse aqui em cima. Forneci energia ao sistema. Forneci trabalho ao sistema. E agora, se eu soltar, o que é que vai acontecer? Essa energia armazenada vai virar energia cinética, certo? Quando bater aqui, ela vai dissipar, enfim, depois a gente vê parte de energia dissipativa. Mas deu para entender? Então, ó, o trabalho para colocar, o trabalho da força-peso que eu tive que superar para colocar o objeto aqui. E esse objeto agora tem energia armazenada que eu forneci nele, energia potencial. Quando eu solto, ó, essa energia vira energia cinética, se transforma, certo? Tranquilidade, pessoal? Então, como é que eu calculo a fórmula da energia potencial gravitacional? mgh, certo? Diretamente proporcional à sua massa, diretamente proporcional à gravidade, diretamente proporcional à altura que eu coloco. Tranquilo? Beleza? Então, a energia potencial é essa fórmula. Lembrando, mais uma vez, é a mesma fórmula do trabalho, da força-peso. Tranquilo? Não é coincidência, não. Acabei de explicar a vocês. Então, vamos lá. A massa em quilogramas, mais uma vez, Sistema Internacional de Unidades. O G é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, geralmente é 10. E a altura em metros. Tem questão? Tem, ó. Pega um exemplo aí, ó. Um objeto de 2 kg é lançado da janela de um prédio de 10 metros. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, qual a energia potencial gravitacional do objeto? Então, questãozinha simples, só aplicação de fórmula. Vamos fazer aqui no quadro para vocês. Então aí, pessoal, a primeira questão aí, ó, esse exemplo que a gente pegou aí. Primeiro exemplo nosso. Um objeto de 2 kg lançado da janela de um prédio de 10 metros. Pergunta qual a energia potencial gravitacional. Isso aí é tranquilo, certo? Só aplicar a formulazinha que a gente acabou de aprender, ó. Energia potencial é igual a M vezes G vezes H. Olha as unidades. Esse aqui está tão fácil que nem precisa transformar a massa em quilograma, a altura em metros. Pergunta qual é a energia potencial. Então só é aplicar a fórmula para vocês, certo? Sim, ele disse que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não anotei, mas achar na questão. Então vamos lá. Massa igual a 2, gravidade igual a 10, altura igual a 10. A energia potencial gravitacional armazenada nesse objeto é 200 joules. Tranquilidade, pessoal? Tranquilo, né? Vamos pegar agora uma questão na prática, na realidade. Uma questão da FAMENE 2013.1. Já está anotada aqui para vocês. Ó. É a próxima questãozinha aí da lista. Coloca aí, Edson. Deixa eu passar aqui. Pronto. Está na tela para vocês também. Uma grande rede de fast food apresenta uma sua tabela nutricional a seguinte informação. 2 produtos aí, né? O Double Cheeseburger e o Milkshake de morango. Cada um aí com uma boa quantidade de quilojoule. Lembrando que na informação nutricional, como eu falei para vocês no início da aula, todo alimento ele tem energia química armazenada. Essa energia a gente ingere, né? E a gente vai utilizá-la de alguma forma. Se a gente não utilizar essa energia, o excesso é armazenado no nosso corpo em forma de gordura, certo? Então, ele na informação nutricional geralmente vem em quilocalorias, certo? Que é uma unidade de energia também. Caloria que a gente conhece. Porém, no Sistema Internacional de Unidades é o joule, o velho joule que a gente já conhece. Tem como transformar? Tem. Nessa questão não precisa, que ele já deu em quilojoule, certo? Alguns rótulos vêm em caloria e em joule. Então, essa pessoa aí, quando ingeriu os dois, o sanduíche e o milkshake, o hambúrguer e o milkshake, ela ingeriu 3.500 kJ no total, certo? Considerando que essa pessoa tem 50 quilos, ela vai ter que subir a uma altura, ó, como é que tá aí, ó. Desta forma, seria possível subir pelas escadas de um prédio até uma altura de... Acho que a pergunta melhor seria, para queimar, né? Nos tempos de hoje, a pergunta melhor seria, para queimar um milkshake e um hambúrguer, quantos andares de escada ela tem que subir? Vamos calcular? Então, ó, se ela ingeriu 3.500 kJ, lembrando que esse quilo é 10 à terceira, né? Significa 3 zeros a mais aí. 3.500 kJ e a massa é 50 kg, a que altura ela tem que subir? Ora, se a gente sabe que a fórmula da energia potencial gravitacional
é M vezes G vezes H, certo? Eu preciso consumir essa energia, ou seja, eu preciso gastar, eu preciso tirar do meu corpo e colocar na altura essa quantidade de energia, ou seja, ela precisa consumir 3.500 quilojoules. Ou seja, 3.500 vezes 10 a terceira. Beleza? Sabendo que ela tem uma massa de 50 quilogramas e a gravidade é 10, qual é a altura que ela tem que subir? É o que eu vou descobrir agora, ó. Então, ó, o H, vou isolar o H aqui, vai ser igual ao quê? 3.500 vezes 10 a terceira, dividido por 50 vezes 10, por 500, certo? 3.500 dividido por 500 dá 7, então vai ficar o quê? H é igual a 7 vezes 10 a terceira, ou 7.000 metros de altura. Então perceba que para queimar um hambúrguer e um milkshake, a pessoa tem que subir de escada 7.000 metros de altura. 7 quilômetros, certo? De escadaria. Isso aí, humanamente, impossível. Né? Acho que a pessoa teria que passar o dia todo subindo escada e ia cansar muito. Ah, então a pessoa quer dizer que vai engordar? Não. Obviamente, durante o dia a gente tem a nossa taxa metabólica basal, né? Que geralmente varia entre 2.000 e 3.000 quilocalorias numa pessoa, que acaba consumindo isso aí. Mas pelo menos um exercício físico você tem que fazer para conseguir queimar durante todo o dia um double cheeseburger e um milkshake. Tranquilo, pessoal? Eu não sei se esses valores estão corretos, né? Estão condizentes com a realidade. Porém, nessa questão, teria que subir 7.000 metros. A resposta aí é letra C, né? Que eu já coloquei aqui. A resposta é letra C. Ó, na lista de vocês tem outra questãozinha aí da Unip, que segue a mesma ideia. Eu não coloquei, porque é a mesma resolução. E também porque eu fiz uma forma de protesto, porque os valores nessa questão, desse da Unip, estão errados, né? Diz que se você vai comer aí, o quê? Um sundae, né? E você vai precisar subir pouquíssimos metros, tipo, eu não lembro nem qual a resposta, mas 7 metros, que não é verdade, né? Ele colocou aí calorias ao invés de colocar quilocalorias, entendeu? Então, assim, é uma questão que tem valores que não condizem com a realidade, mas é uma questão boa, que dá para fazer, dá para calcular, vocês fazem aí em casa, qualquer coisa vocês me perguntam o gabarito. Então vamos votar? Vamos tocar aí. Falar do outro tipo de energia, do nosso terceiro tipo de energia e último, que é a energia potencial elástica. Como eu falei para vocês, energia potencial é a capacidade, aquele corpo que tem capacidade de ter uma energia cinética, mas ainda não tem, né? Então, se um corpo ele está a uma certa altura, a qualquer momento ele pode cair e transformar aquela energia potencial em energia cinética. Mesma coisa é um elástico, é uma mola, é uma flecha, uma baleadeira, né? Quando a gente puxa aqui a baleadeira, ó, ou a flecha, certo? Para quem não sabe o que é baleadeira, ela está parada naquele momento, mas você está segurando ali, ó. Muitas vezes você está se tremendo. Quando você solta, o que é que acontece? Aquela energia potencial armazenada no elástico vira energia cinética, vira velocidade. Ou na flecha, ou na pedra, ou nesse bloquinho aqui, ó, quando a gente comprime e solta, ele sai com energia cinética, né? A energia potencial elástica vira energia cinética. Então deu para entender o raciocínio de energia potencial elástica. Qual é a fórmula disso? Ora, a fórmula é Kx ao quadrado dividido por 2. Quem não lembra, força elástica, a fórmula era K vezes X, né? A fórmula da energia potencial elástica é Kx ao quadrado dividido por 2. Esses itens aí, esses entes, vocês conhecem, né? K é a constante elástica, que depende da mola, né? Quando mais forte a mola é, maior o K, a questão vai nos dizer geralmente, e X é a deformação da mola. Quanto mais você puxa, mais energia você bota. Obviamente, se você pega uma flecha e puxa um pouquinho, a flecha vai cair mesmo aqui, porque ela não vai ter velocidade. Quanto mais você puxa a flecha, o arco, na verdade, né? Quanto mais você puxa o arco, mais velocidade a flecha pega. Por quê? Quanto mais você puxa, mais energia potencial elástica ela armazena, maior capacidade de virar energia cinética ela tem. Beleza? Então é diretamente proporcional à elasticidade da mola e diretamente proporcional à deformação que a mola sofre. Certo? É sempre variável esse valor. Então é Kx ao quadrado dividido por 2. Memoriza essa fórmula aí. Vamos fazer uma questãozinha. Ó, a questão aí, ó. Uma mola de constante K igual a 5.000 Nm por metro é comprimida por uma distância de 10 centímetros. Qual é a energia potencial elástica
nela armazenada. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então aí o primeiro exemplo, ó, de energia potencial elástica é uma mola, como eu li para vocês, de constante elástica 5.000 newtons por metro, é comprimida por uma distância de 10 centímetros. Qual é a energia potencial elástica armazenada? Ora, essa distância que foi comprimida é o x, certo? 10 centímetros. A constante elástica é em newtons por metro. Tá ok. 5.000 newtons por metro tá ok. Esse x de 10 centímetros a gente pode utilizar? Não. Tem que transformar para metro. Ora, se a constante está em metro, aqui tem que ser metro também. A gente sabe que 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 1. 10 centímetros é 0,1 metros, certo? 0,1 metros. Ou 10 vezes 10 a menos 2. Tanto faz. Qual é a energia potencial elástica armazenada nessa mola? Bota a fórmula. Só aplicar a fórmula agora. Ó. Energia potencial elástica é K vezes X ao quadrado dividido por 2. Energia potencial elástica é igual a 5.000 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2, certo? Esse 0,1 ao quadrado fica 0,01, né? Porque se fosse a notação científica, seria 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, ficaria 1 vezes 10 a menos 2. Então a energia potencial elástica vai ficar como? 0,01 vezes 5.000, você vai tirar aqui 2 zeros, vai ficar 50 dividido por 2, ou 25 joules. Não é isso? Vamos conferir. Fica 1 vezes 10 a menos 1, ao quadrado fica 1 vezes 10 a menos 2. Exatamente. Tira 2 zeros, 50 dividido por 2, 25 joules. Tranquilo, pessoal? E a próxima questãozinha aí, ó, da Unip, uma questão bem interessante. Coloca aí na tela, Edson, por favor. Fala o seguinte, o tendão de Aquiles, é uma questão bem contextualizada na parte da medicina e da anatomia humana. O tendão de Aquiles, que une a parte de trás do tornozelo ao osso do calcanhar, funciona como uma mola natural. Quando se estica e relaxa, nele se armazena energia potencial elástica. Considerando-se que a constante elástica efetiva desse sistema é igual a 5 newtons por centímetro e que sofra uma compressão de 4 milímetros, a energia armazenada em milijoule é igual a... Vamos lá, pessoal. Anotei os dados aqui, ó. O que é que a gente tem que transformar aqui? Certo? A questãozinha que veio mais contextualizada e um pouco mais complicada com relação às unidades. A constante elástica está em newton por centímetro, certo? Essa constante elástica tem que ser em newton por metro. Como é que a gente faz isso? Ora, se em 1 centímetro tem 5 newtons, faz uma regra de 3, ó. Se em 1 centímetro tem 5 newtons, em 100 centímetros, que é 1 metro, tem x. X é igual a 500 newton. Então, qual é a constante elástica dela real, na unidade do SI? É 500 newtons por metro, certo? Deixa eu separar aqui para não confundir para vocês essa conta que eu fiz. Tranquilo, pessoal? Deu para entender o que eu fiz? E aí, ó, a deformação está em milímetros. A gente sabe que milímetro é milímetro, é a milésima parte do metro. Ou seja, milímetros é 4 vezes 10 a menos 3. Pega 4 milímetros e divide por 1.000. 4 vezes 10 a menos 3, o quê? Metro. Agora está nas unidades do SI. Se a gente calcular a energia agora, a gente vai achar em joule, corretamente. Então vamos fazer, lembrando que ele quer em milijoule. No final a gente faz isso. Energia potencial elástica é igual a K vezes X ao quadrado dividido por 2. Então fica K, que é 500, vezes X ao quadrado, que é 4 vezes 10 a menos 3. Por isso a importância de deixar em notação científica, fica mais fácil de calcular. Ao quadrado dividido por 2. Fica isso aí, ó. 500, beleza. 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, a gente eleva o 4 ao quadrado e multiplica o menos 3 vezes 2. Vai ficar como? Energia potencial elástica é igual a 500 vezes 16 vezes 10 a menos 6 dividido por 2. E aí fica 500 vezes 16 dá... Deixa eu calcular aqui para vocês, para não ter o perigo de errar. 500 vezes 16 dá 8.000, dividido por 2 dá 4.000, vezes 10 a menos 6.
Fica 4.000 vezes 10 a menos 6. Lembrando que ele quer em milijoule, ou seja, vezes 10 a menos 3, certo? Então, se eu pego 4.000 vezes 10 a menos 6, e eu quero achar em 10 a menos 3, o que é que eu faço? Tiro esses 3 zeros aqui, vai ficar o quê? 4 vezes 10 a menos 3 joule, ou 4 milijoule. Que é a resposta aí pra gente, que é letra B de bola. Tranquilidade, pessoal? A única dificuldade dessa questão é a transformação de unidades, certo? Questão contextualizada, questão mais complexa, mas a única dificuldade é a transformação de unidades. Beleza? Que vocês precisam dominar isso bem. Vamos lá? Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Agora vamos falar do ponto principal da aula, que a maioria das questões vão ser, ou vai ser, sobre isso. É conservação da energia mecânica, certo? Não tem nada de novo. Conceito não tem nenhum novo. O que é que a gente precisa saber? Que a energia mecânica, como eu falei para vocês, ela se conserva. Então, se um objeto ele tem energia potencial, aquela energia potencial naquele momento, se ele só tem energia potencial, aquela energia potencial vai virar energia cinética em algum momento, certo? Mas essa energia não se perde. Em sistemas conservativos, ou seja, em sistemas que não há forças dissipativas, essa energia potencial, essa energia mecânica, ela é constante. Lembrando, a energia mecânica ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial, certo? Coloca aí no slide, Edson, para a gente ver direitinho. A energia mecânica ela é a soma da energia cinética com a energia potencial, sempre. A energia mecânica é sempre constante. Isso quer dizer o quê? Que quando a cinética aumenta, a potencial diminui e vice-versa. Para essa soma aqui ser sempre constante. Ora, imagina esse bloquinho aqui descendo. Imagina aí. Esse bloquinho aqui em cima ele sai do repouso, certo? Se ele sai do repouso, a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, não tem energia cinética. Ou seja, toda a energia mecânica é potencial. E isso aqui é zero. Quando ele vai descendo, ele vai aumentando sua velocidade e diminuindo sua altura. Isso acontece o que na energia mecânica? Nada. Mantém constante. Por quê? Ele vai ganhando velocidade, vai aumentando aqui, e a altura vai diminuindo aqui. O que ele perde aqui, ele vai ganhando aqui. Quando ele chega aqui embaixo, ele não tem nenhuma altura. O H é zero, ou seja, ele não tem energia potencial. Ele só tem o quê? Energia cinética. Então a energia cinética aqui embaixo é igual à energia potencial que ele tinha aqui em cima. E o valor, a soma das duas, é sempre constante. Energia mecânica é sempre constante. Isso num sistema conservativo, certo? Que não tem energia dissipativa. Na prática, não existe sistema conservativo? Não, não existe sistema conservativo, certo? Na prática, sempre existem forças dissipativas. Nunca toda a energia de um sistema no início é igual ao fim. Por exemplo, num carro, a gente vê isso muito no carro. A gente bota a gasolina ali, corre a combustão, gera energia, porém, nunca o aproveitamento daquela máquina ali, nunca 100% da energia gerada no combustível vira velocidade no carro, não. Por isso que o carro esquenta. Por isso, depois de uma viagem, o capô está quente. Por quê? Parte daquela energia ali foi perdida em energia térmica ali, né? Energia térmica devido ao atrito das peças, devido ao esquentamento do motor, enfim. E também existem outras formas de forças dissipativas. Quem são as forças dissipativas, pessoal? Força de atrito. A gente pode perder energia também através de energia sonora, né? Onde é que a gente consegue imaginar exatamente isso? No escorrego, certo? Imagina que você está no escorrego, uma criancinha está no escorrego. O que é que acontece quando ela desce? Se fosse um sistema conservativo, a energia potencial que ela está lá em cima viraria totalmente energia cinética lá embaixo. Mas essa energia se perde, né? Muitas vezes a pessoa, se o escorrego não for bem escorregadio, não for bem polido, não tiver atrito, né? Tiver atrito no caso, a pessoa vai descer e às vezes até ela para na metade do escorrego, consegue parar. Ora, se aquela energia potencial que estava lá em cima virasse completamente cinética, ela não queria parar, ia virar tudo velocidade. Por que ela para? Porque o sistema perde energia para forças dissipativas. Quando ela desce, às vezes o bumbum lá esquenta, não é verdade? Ou seja, está perdendo energia. Às vezes, quando ela está descendo, faz uma zoada. E aquela zoada é energia sonora, é energia perdida também. Então essas forças são as forças dissipativas. Aqui a gente vai estudar o quê? Sistemas conservativos, certo? Existem questões com sistemas dissipativos? Existem. Porém,
nunca vi cair nas provas de aqui, certo? É muito raro. 99% das questões do sistema é conservativo. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então vamos lá, ó. Um exemplo aqui para vocês. Ó. Essa caixinha aqui está saindo do repouso, certo? Caixinha saindo do repouso, ou seja, aqui em cima ela tem energia mecânica? Tem, é constante. Tem energia potencial? Tem. Toda a energia mecânica, ela é potencial. Ó. Botei aqui um exemplo para vocês, certo? Só uma ilustração. A energia cinética aqui é zero, porque ela está no repouso, não tem velocidade, e a energia potencial é 20 joules, certo? Ou seja, a energia mecânica é 20 joules. E aí quando ela chega aqui embaixo, ó, lá embaixo, a energia cinética virou 20, porque ela não tem altura, só tem velocidade lá embaixo, certo? Antes de parar, isso é antes de bater, certo? E na iminência de tocar. Então, ó, a energia cinética é 20 joules e a energia potencial é zero, certo? E aí, durante todo o percurso, ó, o que vai acontecendo? Vai acontecendo troca de energia, ó. Vai aumentando sua velocidade, a energia cinética vai aumentando, vai diminuindo a sua altura, a energia cinética vai diminuindo, certo? Até que troca completamente. E a energia mecânica, pessoal, desse sistema? Ora, a energia mecânica é sempre a soma da cinética mais potencial. Em qualquer instante, você percebe que a soma dá o quê? Dá 20 joules. Então, a energia mecânica é 20 joules do sistema, certo? Então, ó, vamos fazer uma questãozinha aí da conservação da energia mecânica. Primeira questão aí, ó, esse exemplo, uma maçã presa em uma macieira a 3 metros de altura se desprende. Com que velocidade ela chegará ao solo? Olha que legal. Então, pessoal, aí a primeira questão, nosso primeiro exemplo, né, tá na tela para vocês. Coloca aí, Edson, por favor. Uma maçã presa em uma macieira a 3 metros de altura se desprende. Com que velocidade ela chegará ao solo? Ora, se ela se desprendeu, se ela estava presa na macieira, quer dizer que a velocidade inicial dela é zero. Ou seja, ela só tinha energia potencial gravitacional. Quando ela se desprende, quando ela chega ao solo, ela transforma toda aquela energia potencial em energia cinética. Ocorre uma transformação completa. Então, ó, a energia mecânica no início era só potencial, aqui foi virando cinética, cinética, potencial diminuindo, cinética aumentando. Quando chega lá embaixo, ó, toda a energia mecânica é energia cinética. Como é que a gente faz para calcular a velocidade? Ora, a energia potencial gravitacional do início virou completamente energia cinética. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? Ora, mgh. Qual é a fórmula da energia cinética? M vezes V ao quadrado dividido por 2. Ah, Nuto, eu não sei qual é a massa da maçã. Não precisa, ó. Perceba que não precisa saber a massa, porque você vai cortar aqui a massa de um lado com a massa do outro lado. Como é que você vai descobrir a velocidade? Ora, velocidade, isola o V aqui, ó. Velocidade ao quadrado é igual a 2gh. Como é que você sabe qual é a velocidade? 2 vezes 10 vezes a altura que ele me deu, que é 3, certo? Então, velocidade aí vai ser o quê? 2 vezes 10 dá 20, vezes 3 dá 60. Então, a velocidade vai ser raiz quadrada de 60 metros por segundo, certo? Deixa eu ver se está certo. Está certinho. 2 vezes g vezes h, raiz quadrada de 60 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Isso é a velocidade final com que ela chega ao solo. Próximo exemplo aí, pessoal, ó, coloca na tela. Um bloco de massa igual a 10 kg se desloca com velocidade constante igual a 12 metros por segundo. Ao encontrar uma mola de constante elástica igual a 2.000 Nm por metro, este diminui sua velocidade até parar. Qual a compressão da mola na mola neste momento? Então, pessoal, questão tranquila, também segue a mesma lógica. Ó. Lá vem um bloquinho com velocidade de 12 metros por segundo, certo? E ele vai encontrar essa mola, vai comprimir a mola até parar. Quando ele para, qual é a velocidade, qual é a compressão da mola? Ora, obviamente ele vai fazer uma transformação de energia cinética em potencial, completamente. Então o que é que acontece? Só que agora é potencial elástica. Então, ó, energia cinética vai virar completamente energia potencial elástica. Beleza, pessoal? E aí o que é que acontece? Ó? mv ao quadrado dividido por 2 é igual a k vezes x ao quadrado dividido por 2. De cara eu vou cortar esse 2 com esse 2, ó. Vai ficar o quê? Kx ao quadrado é igual a mv ao quadrado. Vamos isolar o x, que é o que a gente quer descobrir? X ao quadrado é igual a mv ao quadrado dividido por k. X ao quadrado é igual ao quê? Qual é a massa que ele me deu? 10 kg. Qual é a velocidade que ele me deu? 12 ao quadrado.
qual é o K que ele me deu? 2.000, certo? Então aí vai ficar 10 vezes 12 ao quadrado vezes 2.000. Vai ser a raiz disso a nossa resposta. Então, x ao quadrado é igual a 0,72. Então, x é igual a raiz de 0,72 metros. Então, voltando aqui, pessoal, dando continuidade às nossas questões, agora vai ser só questão, certo? Questão aí, ó, da FAMENE 2016.2. Não é a próxima questão da lista de vocês, certo? Tá lá no final. Tá, eu acho que é 2 ou 3 questões depois na lista. Eu coloquei logo porque é questão de cálculo, para a gente calcular. Então vamos lá calcular? Então, pessoal, coloquei logo as 2 próximas questões aí, ó. A questão da FAMENE 2016.2. Tá um pouquinho depois aí na lista, mas tá para vocês. E essa questão aí do IFSC, a próxima aqui, ó. Tá lá na parte de exercício de vocês que eu coloquei agora para a gente trabalhar melhor, certo? Não tá nos exemplos, tá na parte do exercício do final. Depois vocês procuram aí e acham. Primeiro vamos começar com a da FAMENE 2016.2, questão recente, ó, e bem interessante. Coloca aí isso no slide, por favor. Na figura, a mola tem massa desprezível e constante elástica igual a 800 Nm por metro. E está comprimida em 0,10 metros, ou 10 centímetros. Já colocou em metro, foi melhor para a gente. O corpo nela encostado tem massa de 2 kg e encontra-se inicialmente em repouso. Num dado instante, solta-se o sistema. A velocidade do corpo quando cessa o contato entre a mola e o corpo é... Ora, não está no desenho aí para vocês, ó. Então, ó, peguei um corpo, comprimi numa mola, foi o que aconteceu, e soltei. Então, essa mola vai gerar velocidade nesse corpo. A energia potencial elástica armazenada vai virar completamente energia cinética. Então, é só a transformação. Perceba que toda questão de conservação de energia mecânica é só transformar potencial em cinética, cinética em potencial. Então, vamos lá, ó. Energia potencial elástica virou completamente energia cinética. Qual é a energia potencial elástica? Como é que a gente calcula? K vezes x ao quadrado dividido por 2 vai virar completamente energia cinética, que é mv ao quadrado dividido por 2. Então, ó, cortou aqui, isola o V. V ao quadrado é igual a K vezes x ao quadrado dividido por M. Qual é o K? 800. Qual é o x ao quadrado? 0,1 ao quadrado dividido pela massa, que é 2, certo? 0,1 vezes 0,1 vai ficar... Você pode fazer também assim, 0,1 ao quadrado não é 0,1 vezes 0,1? Cada vez que a gente multiplica qualquer coisa por 0,1, a gente tira um zero, para não ter que calcular o ao quadrado aqui, é só um macete, ó. Então 0,1 vezes 0,1. 0,1 tira um zero, 0,1 tira outro zero, fica 8 dividido por 2, que dá quanto? 4. V ao quadrado é igual a 4. V é igual a raiz de 4, que é igual a 2 metros por segundo, que a resposta aí pra gente na questão da FAMENE 2016.2 é letra E, 2 metros por segundo. Tranquilidade, pessoal? Letra E aí na questão, certo? Eu estou percebendo que o preto está ficando um pouquinho fraco, vou fazer a próxima questão com a azul mesmo, tranquilo? Coloca aí, Edson, a próxima questão no slide, por favor. Ora, questão aí ó, que eu coloquei para vocês extra, lembrando, está lá no final da lista, certo? Na parte de exercício. A ilustração abaixo representa um bloco de 2 kg de massa, que é comprimido contra uma mola de constante elástica K igual a 200 Nm por metro. Desprezando qualquer tipo de atrito, é correto afirmar que para que o bloco atinja o ponto B com uma velocidade de 1 metro por segundo, é necessário comprimir a mola em... Então, ó, pessoal, deixa aí no slide, viu, Edson? Aqui tem uma mola comprimida, certo? Essa mola foi comprimida a uma certa distância x, de compressão, e eu preciso que essa mola seja comprimida a tal distância que ela chegue aqui em cima com velocidade de 1 metro por segundo. Perceba que agora não é uma completa transformação de energia potencial em energia cinética. Por quê? Aqui em cima, o objeto ele vai ter tanto energia cinética como energia potencial, certo?
Porém, a energia mecânica do sistema fica constante. Então, toda a energia potencial aqui vai virar parte energia cinética, parte energia potencial gravitacional. Lembrando que aqui é energia potencial elástica, certo? Opa, tirei da questão, voltei. Então, vamos fazer aqui? Simbora. Edson conseguiu outro lápis preto aqui para mim, dá para a gente continuar. Então, pessoal, como vocês podem ver, inicialmente a gente vai ter energia potencial elástica. Tranquilo? Dá para enxergar, né? Então, depois, como a gente viu na questão, coloca aí, Edson, por favor, a questão, só para a gente ver de novo. A energia potencial elástica que está lá embaixo, sem energia cinética, vai virar potencial gravitacional e cinética. Então, coloca o que aqui, ó? Energia potencial elástica virou potencial gravitacional mais energia cinética. E agora como é que a gente calcula? Coloca a fórmula que a gente já sabe. Potencial elástica é K vezes x ao quadrado dividido por 2. Potencial gravitacional é mgh. Energia cinética é m vezes v ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir o que é que a gente tem? A gente quer achar esse x aqui, ó. Então vamos lá. O K a gente tem é 200 vezes x ao quadrado dividido por 2. O M a gente tem, a massa é 2 kg, a gravidade é igual a 10, a altura que a gente tem ali, ó, é 4 metros, certo? Mais a massa a gente tem que é 2 kg, a velocidade a gente tem que é 1, que ele tem que chegar lá em cima, ao quadrado, dividido por 2. Pronto, agora é só resolver essa equação. Então fica 200 dividido por 2 dá 100. Vou colocar aqui 100x ao quadrado. Vamos para cá, ó. 100x ao quadrado é igual a 40 vezes 2, que dá 80, certo? Mais 2 vezes 1 ao quadrado dá 2 por 2 dá 1. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 81 dividido por 100. 81 dividido por 100 fica 0,81. Se a raiz quadrada de 81 é 9, a raiz quadrada de 0,81 é 0,9 metros. Creio eu que está pedindo em centímetros. 0,9 metros é igual a 90 centímetros. A resposta aí da questão. Coloca essa para mim, por favor. Exatamente, 90 centímetros ou letra B de bola. Tranquilidade, pessoal. Última questãozinha aí de cálculo que a gente fez, que a gente está fazendo de energia mecânica, né? Conservação da energia mecânica. Lembrando que tudo que a gente fez é sistema conservativo. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, porque não dissipa energia, certo? Se o sistema for dissipativo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a energia mecânica inicial, no final, aquela energia mecânica vai ser dissipada, parte da energia, em uma energia dissipativa. Na questão vai dizer, então a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, mais o que foi perdido. Deu para entender? Energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, mais o que foi perdido. Na questão vai aparecer. Porém, como eu falei para vocês não costuma aparecer questões de sistemas dissipativos na hora da prova, certo? Lembrando que as principais energias dissipativas são energia térmica e energia sonora, que a gente perde, beleza? Vamos fazer outra questãozinha aí pra gente, ó. Questãozinha da FAMEN teórica, FAMEN 2012.2, bem interessante também, que fala um pouco sobre essa transformação de energia mecânica. Um atleta de salto com vara, durante sua corrida para transpor o obstáculo à sua frente, transforma a sua energia. Ora, vem pra cá, Edson. O atleta de salto com vara, para quem não sabe, é aquela modalidade que ele corre com a vara, coloca e salta por cima de um obstáculo. Então, inicialmente, ele começa a correr, ele adquire muita velocidade. Quando ele está correndo, ele tem o quê? Energia cinética, certo? Quando ele coloca a vara lá, lembrando que a vara funciona como um elástico, né? Ela pega ele e joga ele para cima. Quando ele coloca a vara lá, que entorta a vara e a vara joga ele para cima, toda aquela energia potencial, aquela energia cinética, desculpe, foi transformada em energia potencial elástica. Aquela energia potencial elástica, quando armazenou, que a vara envergou, que jogou ele para cima, virou o quê? Energia potencial gravitacional. Cinética, elástica, gravitacional. E aí ele consegue transpor o objeto. Então, ó, transforma a sua energia. Fecha aí, Edson, no slide, por favor. Transforma a sua energia
cinética em energia potencial, devido ao ganho de altura. Ele pulou aqui a parte da potencial elástica, certo? Cinética em potencial devido ao ganho de altura e, consequentemente, a diminuição, né, da sua velocidade. Ganhou altura, perdeu velocidade. As lacunas do texto acima são corretas, respectivamente, preenchidas por cinética, potencial e diminuição. Resposta aí nessa questão é letra C. A próxima, outra questão teórica para a gente, bem contextualizada também. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de energia hidrelétrica no mundo, possuindo atualmente 158 usinas de grande porte. A energia hidrelétrica é produzida pela passagem de água por turbinas, e este tipo de geração de energia, embora menos poluente, não deixa de causar impactos negativos sobre o ambiente, pois muitas vezes é necessário desviar cursos de rios, alagando regiões, o que provoca alterações na paisagem e na vida dos habitantes da região. Na construção das barragens das usinas hidrelétricas são utilizadas grandes quantidades de concreto. Essas barragens têm como função represar a água para que esta adquira a energia potencial. No conjunto formado pela turbina e pelo gerador, ocorre conversão de... Olha, pessoal, vamos lá. Aqui em mim, Edson. Na barragem, para quem não conhece, ela pega um curso de um rio, pega uma represa e faz uma barragem, como o próprio nome diz, para represar a água. Aquela água represada ali, acumulada, ela tem o quê? Energia potencial, porque ela está a uma certa altura, certo? Em certo instante, eles abrem as comportas e faz com que aquela energia potencial armazenada na água, lá e na altura, a água escorra, né, com uma certa velocidade pelo fato de ter muita massa, então aquela energia potencial vai virar energia cinética. Quando aquela água está com alta velocidade e com alta massa, passa pelas turbinas, ele transforma a energia cinética em energia elétrica. Então, potencial armazenada na barragem, cinética, passa pela turbina e vira cinética em elétrica. Então, no momento que está passando pela turbina, é energia cinética em energia elétrica. Então, a resposta aí também é letra C de casa. Tranquilidade, pessoal, questãozinha bem contextualizada, bem da nossa realidade, principalmente porque nós tivemos recentemente uma tragédia envolvendo também uma barragem que foi lá em Brumadinho e pode aparecer alguma questão na prova falando sobre isso. Então, abre aqui para mim, Edson. Então, pessoal, essa foi a última questão que a gente fez de energia mecânica. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Espero que vocês tenham entendido. No finalzinho, eu queria dar um recado também para vocês, falando agora um pouco sobre rotina de estudo. A gente sabe que estudar em casa não é fácil, né? Mas existem algumas técnicas, principalmente vocês, né, que estão acostumados a estudar na cabine, lá do médico, com todo conforto, lá com todo estímulo. Mas existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para melhorar o estudo em casa, né? Principalmente criar uma rotina de estudo, né? A gente precisa criar uma rotina, não só tentar seguir o horário que estava exposto para a gente, foi feito pelo nosso assessor. A gente precisa fazer uma agenda exclusiva para esse período de quarentena, porque o rendimento não é o mesmo, né? Quando você tenta estudar o mesmo horário que você estudava no período de quarentena, aliás, antes do período de quarentena, você tenta fazer agora no período de quarentena, você vai se frustrar. Quando você percebe que não está conseguindo seguir, não está com o mesmo rendimento que você tinha na época normal, você se frustra e aí isso pode desestimular você. Então você precisa aceitar, entender que o rendimento não vai ser o mesmo. Pelo menos agora inicialmente não vai ser o mesmo. A gente fez uma reunião com todos os assessores do Enem e foi unanimidade. A gente percebeu que todos os alunos não estavam tendo o mesmo rendimento. Então você precisa perceber isso, não é só você que não está rendendo. Todo mundo não está rendendo quanto rendia antes desse período de quarentena. Então a gente precisa aceitar isso, mas eu quero principalmente que vocês não parem, né? Vocês não podem parar, por mais que continuem estudando num ritmo lento, sei lá, 50%, 60% das horas que você estudava antes, estuda. O que é muito interessante para esse momento também é fazer metas diárias. Então, quando você faz uma meta diária, no dia anterior, antes de dormir, faz uma meta, amanhã eu vou estudar isso, isso e isso. E no outro dia você cumpre, logicamente, metas alcançáveis e você consegue cumprir, aquilo lhe estimula, né? E aí você vai todo dia aumentando um pouquinho aquela meta, né? Se era 50% do que você estudava, coloca 60%, no outro dia 70%, e aí você vai batendo até você estudar igual ou até mais a carga horária do que você estudava antes do período de quarentena. Isso é uma coisa muito boa para que você se estimule a voltar, né? Toda caminhada começa no primeiro passo, então, mesmo que seja um passo curto, dê o primeiro passo, né? Eu sei que tem muita gente que até parou de estudar completamente, mas vamos voltar a estudar. A gente sabe que nas particulares
as provas foram adiadas, porém no Enem não foi adiado, então a gente precisa seguir o cronograma também nessa parte do Enem. Beleza, pessoal? Então outra dica que eu dou para vocês é organizar um ambiente de estudo, falar com o pai, com a família de vocês, para respeitar aquele momento de estudo, aquele horário de estudo. Toma banho antes de começar a estudar, tira o pijama, dá aquela despertada, toma um café e segue um horário, segue uma agenda de estudo e faça metas, que é muito importante nesse momento. Tranquilo, pessoal? Conte sempre conosco e bons estudos.